Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Emar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5. Parte 4, aula 6. Bom, então aqui nós iniciamos uma parte das técnicas de processamento de imagem, que é a análise sobre as imagens. E uma das técnicas é a classificação da imagem. Então vamos ver aqui o que é possível fazer. Bom, mas o que é a classificação? Nada mais é do que um processo da extração de informações da imagem para reconhecimento de padrões e objetos homogêneos. Então a gente observa na figura aqui embaixo que você tem as bandas em níveis de cinza que foram compostas, né, numa composição RGB para poder ter essa imagem colorida aqui. A classificação é exatamente extrair, pegar toda a variabilidade que existe de um determinado alvo, né, e delimitar, né, o melhor possível a região em torno daquele alvo, para depois você poder computar a área, o perímetro, enfim, usar esse produto aqui para análises posteriores. Então, como resultado da classificação, tá, que pode ser ponto a ponto ou pode ser por regiões, a gente vai ver os tipos de classificação, a imagem é mapeada, né, os níveis de cinza aqui das três bandas, pode estar, a gente vai ver que na verdade o espaço de atributos aqui não precisa ser três bandas, eu posso ter quatro, posso ter cinco bandas, né, e o objetivo então é mapear isso daqui para um novo tema, né, você atribui um rótulo aqui na saída. Bom, e para fazer isso a gente trabalha, na verdade, com o que a gente chama de espaço de atributos. Quer dizer, os elementos da imagem que pertencem ao mesmo objeto normalmente vão aparecer na forma de nuvens, de pontos que estão aglomerados, né? Como aqui nesse diagrama aqui, na verdade, um scatter plot, né? Onde a gente colocou aqui banda 3 e banda 2 de um satélite qualquer. Então, se a gente pegar as nuvens de pontos, né, que correspondem aos diferentes alvos, né, a gente vai ter então exatamente, né, para uma banda 3 você tem um valor mínimo e máximo que aquele objeto A ocorre na imagem. Já na banda 2, esse mesmo objeto ocorre com outro intervalo de níveis de cinza. Né? Você vê que o intervalo aqui agora já é maior. No alvo B, ele tem também um outro intervalo, mas a gente observa aqui que entre o A e o B para a banda 2 existe uma área de sobreposição aqui, né? Você tem aqui o intervalo do A e o intervalo do B, essa regiãozinha aqui, ele se sobrepõe, então pode ter uma confusão na hora de separar A e B se você usar somente a banda 2. Então, a classificação, na verdade, permite você separar bem esses objetos quando, em vez de trabalhar somente com uma banda ou com a outra, você trabalha com duas, com três. Então, imagina um gráfico aqui tridimensional agora com as nuvens de pontos. Mas é possível ainda, né, numa quarta dimensão, numa quinta dimensão, quer dizer, quantas bandas você vai usar aqui, é você que vai definir. Aí você pode me perguntar, o que quanto mais bandas eu usar é melhor? Cuidado, nem sempre. Você pode ter bandas em que há uma redundância das informações e você só vai estar causando confusão e aumentando ainda o tempo de processamento. Porque quanto maior o espaço de atributos, quer dizer, quanto mais bandas, em vez de duas, como está aqui no gráfico, eu tiver uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, tem que ver se realmente as bandas que você está usando são úteis para separar os alvos que te interessam. Então, mais uma vez, não existe regra, existe conhecimento, né? Não existe receita de bolo, existe conhecimento das técnicas para saber que bandas eu tenho que usar, e isso então vale a pena conhecer estatisticamente como se comporta cada um dos alvos que você tem antes de executar a classificação, né? E aí você consegue determinar realmente que bandas eu vou usar, né? A gente pode usar a matriz de covariância lá da estatística da imagem para identificar que bandas seriam melhores aqui para serem utilizadas numa classificação.
Bom, o TerraView ele tem um conjunto de classificadores, ainda está faltando mais dois aqui, mas a gente percebe que esses classificadores ou eles trabalham ponto a ponto, que isso é pixel a pixel na imagem, ou trabalham por regiões. No caso do IsoSeg, que trabalha por regiões, exige uma etapa anterior, que é a segmentação. Você tem que extrair primeiro as regiões antes de classificá-las. Então, a gente vai deixar essa técnica para um outro curso. Nós vamos ver aqui uma das mais simples, que é a máxima verossimilhança. E ainda tem uma variação dela também, que é a máxima verossimilhança com o ICM, que ele leva em consideração também o contexto aqui da imagem. E essa técnica aqui ela é supervisionada. Qual a diferença do não supervisionado com supervisionado? A gente vai ver na sequência aí. Bom, os classificadores que são por pixel, ele classifica cada pixel isoladamente, mapeando para um tema na imagem de saída. Já as regiões, você classifica, você extrai primeiro as regiões e ele vai classificar depois essas regiões com base na estatística ali dos pixels que estão dentro das áreas ou dos polígonos que foram extraídos. O supervisionado, o usuário informa a priori um conjunto de temas para os quais os pontos da imagem serão mapeados. Isso é, você tem que ensinar o classificador a que alvos você pretende extrair e como se comporta estatisticamente cada um dos alvos, que você está ensinando ele a classificar. Por isso que ele se chama supervisionado. O não supervisionado, o usuário não fornece nenhuma informação a priori relativa lá ao conjunto de temas que você tem. Ele vai simplesmente classificar, vai gerar lá 1, 10, 15 cores diferentes em função dos parâmetros que você usou em cada um dos classificadores e depois você vai dizer o que é cada uma daquelas cores que ele classificou em função lá da técnica utilizada. Bom, nós temos ainda aí os classificadores mais simples, que é o classificador de distância euclidiana. Isso é, ele associa cada pixel a um tema cuja é a menor distância do valor médio dos níveis de cinza para um determinado conjunto de amostra. Então, é o classificador hoje mais rápido, porque praticamente não tem conta, ele só vai ver cada pixel da sua imagem, a qual amostra ele se encontra mais próximo do valor médio dessa amostra. No caso do MaxVer, ou máxima verossimilhança, ele utiliza outros parâmetros estatísticos, principalmente a variância ali, que vai te dar o quanto aquela amostra varia no espaço de atributos, para poder influenciar com que os pixels sejam agrupados uma região ou a outra. Às vezes ele está mais próximo de uma, mas a variância dos níveis de cinza de uma outra amostra faz com que ele seja agrupado em função da máxima verossimilhança, que usa ali a variância dos níveis de cinza de cada uma das amostras. Bom, no caso dos classificadores por supervisionados, a etapa do treinamento é muito importante. Então é onde você vai identificar as amostras e vai dar um rótulo para cada uma delas. É importante que essas amostras sejam o mais homogêneas possível, tá? E que represente toda a variabilidade espectral esperada para aquele rótulo. Então tudo que é água eu vou pegar ali pixels que são só da água, que é área urbana, só área urbana. Claro que dentro da área urbana vai ser difícil você pegar só concreto, você vai sempre pegar uma mistura ali de asfalto, de concreto, de gente, de carro. Então, muitas vezes na área urbana você tem uma mistura de alvos ali para poder selecionar as suas amostras. Mas na área rural você consegue pegar boas amostras ali, como solo exposto, mata, culturas, e depois ele vai fazer a classificação então, com base nas amostras que você pegou. É possível ainda na classificação executar uma outra técnica que é a pós-classificação. Justamente pelo MaxVer ser uma classificação por pixel,
muitas vezes fica pontos isolados, como está aqui nessa imagem, né? Aonde às vezes não me interessa ter um pontinho amarelo no meio de uma mancha verde aqui, esse verde mais claro. E aí você pode passar uma vassourinha e dar uma homogeneizada aqui e sumir com esses pixels isolados. Então, essa técnica aqui utiliza, na verdade, uma técnica de filtragem, é uma máscara de 3x3 que percorre a tua imagem, né, e ele vai avaliar se naquela posição ele vai trocar ou não. E para isso ele define um limiar e um peso à máscara que você está utilizando. Então aqui, por exemplo, se eu utilizar um peso de 3 e um limiar de 3, nesse exemplo aqui embaixo, olha, eu tenho todas essas cores aqui. Então vamos ver se esse azulzinho aqui do meio, né, esse cian, ele vai ser substituído por alguma cor que está em volta. No caso ali, o amarelo. Quantas vezes o amarelo ocorre? Ele ocorre uma vez. O marrom, ele ocorre uma, duas, três vezes. O cian, que é o pixel central, ele ocorre aqui somente uma vez. Só que como eu coloquei o peso 3, isso é, o peso 3 é aplicado ao pixel central da máscara. Então ele é como se ele valesse 3, porque ele dá um peso, ele tem um peso maior por ser o pixel central. E o laranja eu tenho 1, 2, 3, 4. Está aqui, 4 laranjas. Mas o limiar que eu estou colocando é de 3 também. Aí ele pergunta, né, tem alguém que tem uma frequência maior do que ele? Tem, que é o laranja. Então o que ele faz? Naquela regiãozinha, ele vai substituir o cian pela cor laranja aqui que está em volta. E com isso ele elimina então esses pixels isolados que muitas vezes aparecem na sua imagem aí, que serve só para poluir, né, o resultado da classificação por pixel aí. Bom, para fazer a classificação no TerraView, a gente tem ali praticamente 5 etapas. Primeiro é preparar a imagem que vai ser classificada, e se desejar ali, para facilitar o treinamento, você aplicar um contraste. Esse contraste tem que ser somente ali no âmbito do projeto, né? Não é na imagem que realmente vai ser classificada. Tá? É só para facilitar a extração das amostras. Aí você executa o treinamento e pode criar amostras tanto retangular como poligonal, a gente vai ver lá. Analisar as amostras e depois executar a classificação. E a pós-classificação ela não é obrigatória, você aplica se você quiser, justamente para sumir com esses pixels isolados aqui. Ok? Então, no final, você vai ter uma matriz, né? Você entra lá com um conjunto de bandas dentro daquele espaço de atributos, faz o treinamento, faz a classificação e sai com uma imagem classificada, com uma legenda associada, e aí depois pode extrair a área, fazer a vetorização, enfim, dá para fazer outros usos depois desse produto aqui, que é a imagem classificada. Então nós temos um exercício 4.8, que é exatamente isso, fazer a classificação MaxVer. Você vai preparar uma composição colorida, aplicando aí um contraste para facilitar a extração das amostras. Isso aqui você vai fazer ali na ferramenta ali do explorador de camadas ali. E depois você faz o treinamento. Então você diz aqui quantos rótulos você vai criar. Então, por exemplo, eu quero separar a água, quero separar o cerrado, que é essa região aqui do parque, aqui perto de Brasília, a mata, né, mata ciliar, o corpo d'água, a área urbana, né, e perceba o seguinte, na hora de definir as cores aqui dos rótulos, procure definir, não se preocupe muito com a cor, só para facilitar a visualização de onde estão as amostras, procure colocar uma cor bem diferente do que está na sua composição colorida para facilitar a visualização. Okay? E aí você pode extrair amostras poligonal, como essas daqui, né? Ou um retângulo,
usando aqui as duas ferramentas aqui do treinamento. E no final faz a classificação e tem o produto então para ser utilizado por outras técnicas aí. Então era isso, muito obrigado pela atenção, até uma próxima videoaula.